E aí galera, tudo bem? Estou com vocês hoje para compartilhar um ensinamento e esse ensinamento vai ser muito válido porque é para a educação dos nossos filhos. Eu estou com um livro aqui chamado Armas da Persuasão. Esse livro aqui, ó. Poxa, Alexandre, o que é que tem a ver Armas da Persuasão com a educação dos nossos filhos? Na verdade, tem tudo a ver. Uma parte aqui do livro é sobre a educação dos nossos filhos. E aqui ele está tratando de uma das persuasões, uma das formas de persuadir adultos ou crianças, que se chama assumir o compromisso, sobretudo assumir compromissos públicos. Isso é válido e eu uso essa estratégia com os meus alunos de emagrecimento. Eu faço com que eles assumam, eles digam, eles escrevam, sobretudo digam para o maior número de pessoas o quanto eles querem emagrecer. E uma outra coisa, eu peço para eles postarem seu novo estilo de vida. Isso gera um comprometimento público. As pessoas, na verdade, o que elas menos querem é falhar com a sua própria palavra, ou seja, ser alguém sem palavra. Ninguém quer isso e as crianças também não querem isso. Tem uma pesquisa aqui bem interessante, que é essa pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. O Freeman, ele fez uma pesquisa da seguinte forma com as crianças. Colocou as crianças com 5 brinquedos lá. Dentre esses brinquedos tinha um robô de última geração, um controle remoto, incrível, assim, algo incrível. E outros brinquedos bem bestinha, algo chato, simples, enfim, certo? Mas esse robô, ele disse, esse vocês não podem brincar de forma nenhuma e falando de forma severa. Se vocês brincarem com ele, vocês vão sofrer graves punições. E aí o que aconteceu? Enquanto o pesquisador estava lá observando, de fato, as crianças não brincaram. A gente, quando era criança, lembra muito disso. A gente fazia isso quando nosso pai dizia, não faça, não faça, não faça, enfim. Eu apanhei muito e fazia muito isso. Quando meu pai não estava, eu ia lá e... aquilo que é proibido, entre aspas, é mais gostoso. Na educação das crianças, isso também acontece. E aí, o que é que tem a ver a persuasão com isso? Na verdade, o que nós devemos fazer com os nossos filhos é dar a eles a opção de escolha. Dizer que, de fato, aquilo não é certo, mas cabe a ele a escolha. Na verdade, isso também é para a gente. As nossas ações vão sempre trazer reações e nós temos que assumir essas reações. E aí, o que é que ele pegou aqui, ó? Certo? Os outros meninos, ele chegou para um grupo e disse que não poderia de forma nenhuma e que se esse grupo brincassem, eles iriam sofrer punições. Um outro grupo, ele simplesmente disse, olha, não é certo brincar com esse robô. Os dois grupos, 6 semanas depois, ele colocou com uma outra pessoa para brincar. Dentre os brinquedos, estava lá de novo o robô. Tem o grupo lá que sofreu ameaças severas de que se brincasse seria punido. E teve o grupo que ele simplesmente disse, não brinquem porque não é certo. O que aconteceu? Aqueles que sofreram ameaças sérias de punição, como o Freeman não estava lá, foram direto no robô. Aqueles que tinham o poder de escolha não brincaram com o robô. E aí o que é que ele diz? O seguinte, para os meninos, o evento expressivo veio de dentro, não de fora. Freeman também havia instruído de que brincar com o robô era errado, mas não acrescentou nenhuma ameaça de punição a quem desobedecesse. Houve um resultado importante, houve 2 resultados importantes, melhor dizendo. Primeiro, a instrução que Freeman, sozinho, foi suficiente para impedir que os meninos operassem o robô. Simplesmente quando ele disse, não brinquem, certo? Segundo, os meninos assumiram a responsabilidade. Concluíram que não haviam brincado porque eles não quiseram e não porque foram ameaçados. Afinal, não existiam punições severas associadas ao brinquedo para explicar sua conduta. Assim, semanas depois, quando Freeman já não estava lá, e eles continuaram ignorando o robô porque tinham sido internamente levados a acreditar que
não queriam brincar com aquele robô porque não era certo. Aí a decisão, o poder de decisão das crianças e não a ameaça. A gente muitas vezes tem a mania de dizer assim: filho, não faça isso porque se você fizer vai apanhar. Ou filho, você não faça isso porque se você fizer você vai ficar de castigo. Filho, se fizer isso, vou fazer isso, isso e isso. Sempre dessa forma e não deixando ou dando a ele o poder de decisão. E aí o que a pesquisa mostrou foi justamente o contrário, que isso também é com a gente. Quando a gente tem a opção de escolha, a gente não faz porque a decisão cabe a nós. Isso faz com que a gente tenha a convicção e o poder de escolha, não o medo, a ameaça. A ameaça, na verdade, ela não funciona, ela só funciona quando o adulto está lá. E aí, só para concluir, é importante usar um motivo que produza de cara o comportamento desejado, mas ao mesmo tempo que permita à criança assumir a responsabilidade por aquela conduta. Deste modo, quanto menos pressão externa existir, mais motivo e mais eficaz ela será. Então, as pressões externas, as ameaças, aquela história de bater e tal, isso não funciona. Só para fixar aqui uma frase, isso serve também para a gente adulto, que muitas vezes ameaça, sei lá, os empregados, as pessoas que são subordinadas a gente, que se ela não fizer isso ou aquilo e tal, ela vai sofrer determinada punição. Isso não funciona. A decisão ela tem que ser sempre de dentro para fora. Samuel Bullitt dizia há mais de 300 anos, aquele que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. Preste bem atenção nisso. Aquele que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. Então, nada pela força serve de convencimento ou, sobretudo, de persuasão. Eu espero ter ajudado a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês usem como eu vou usar na educação de Alexandre Filho, para que ele tenha a opção de escolha, mas que ele entenda que sempre todas as escolhas vão trazer uma reação. Fiquem com Deus. Até a próxima.